Eu vou deixar vocês, então, com... Deixa eu achar, peraí, só um pouquinho. Perdi. Só um minuto. Por favor, me ajude. Obrigada, Juliette. Obrigada, em primeiro lugar, obrida pelo espaço da Casa a Casa, Juliette, toda a organização do pessoal. Prazer estar aqui hoje falando de tradução. Parece um auditório cheio, né? O povo se interessou pelo tema. E, bom, eu queria dizer que o título dessa mesa, né, é Trair a Palavra, é tradução ou vice-verso. E eu poderia chamá-la também de atrair a palavra, tradução e vice-versa. Por quê? Porque eu vejo o tradutor não como um traidor, mas como um atraidor da palavra do outro. O tradutor é aquele que atrai a palavra, a cultura, a língua estrangeira para a nossa cultura. Então, ele é, antes de tudo, um atraidor da palavra alheia. Então, é a pessoa que traz essa palavra. Então, nesse caso, atrair também, esse A na frente, significaria um não. Esse prefixo não. Não trair. Quer dizer, o tradutor acaba sendo, de certa forma, amigo, companheiro, dá a mão para o estrangeiro, acolhe o estrangeiro na nossa cultura. E essa troca é extremamente importante. Bom, eu estou aqui com esse grupo aqui enorme de tradutores que fizeram parte de dois coletivos, o coletivo Finnegans, que traduziu Finnegan's Wake, o último romance de James Joyce, na íntegra para o português, e que venceu o Prêmio Jabuti de tradução em 2023. E traduziu agora uma nova tradução, né? Está saindo do Dublinenses, com glossário, prefácio e tudo mais, também feito por esse coletivo. E eu queria também dizer que eu entendo o coletivo, eu acho importante a ideia de coletivo. Sempre quando eu penso em coletivo, eu penso nessas aves migratórias, que elas migram de um país para o outro, de um lugar para o outro, em bando. Então, acho que o coletivo tem, eu acho que eu vejo no coletivo isso, nós somos como aves migratórias, aquelas aves que migram em bando, de uma cultura para outra. E em bando, a gente acaba sendo mais forte. E em bando, a gente troca mais ideias, e em bando, a gente chega em outras bandas mais seguros. E as aves migratórias, vocês sabem também que elas levam sementes de um lugar para o outro, elas vão fazendo trocas. Então, eu sempre tenho essa ideia de coletivo, para mim é muito forte, essa ideia de bando. Deixa eu apresentar o coletivo aqui, Tarso Amaral, Tarso Amaral, isso aqui, trabalha com dois coletivos, coletivo Finnegans, coletivo Dublinenses, vamos para o coletivo Ulisses, eu acho que aí eu ponho o dor. O Luiz Henrique, que fez parte do coletivo Finnegans, agora do Dublinenses, a Luísa de Freitas, coletivo Dublinenses, Jaqueline Donada, coletivo Dublinenses, Pedro Sala, Dublinenses, Elisa Brandt, Dublinenses, e Luci Colim, Dublinenses, e coletivo, já fizemos tantos coletivos, né, Luci? Bom, antes de passar a palavra para eles, para o pessoal todo aqui, que vai falar sobre muitas questões de tradução, não temos tempo, então vamos pensar algumas ideias para pensarmos juntos, né? E como essa flip é em homenagem ao Leminski, eu acho que no Catatal tem uma frase que eu também vou deixar aí para vocês desenvolverem uma ideia de tradução a partir do que ele disse. Eu ia botar os óculos de sol, que não é de grau. Que diz o seguinte: o poliglota analfabeto, de tanto virar o mundo, ver as coisas e falar os papos, parou para pensar ao pé da montanha. Assaltaram-o dois pensamentos, um na língua materna, outro em língua estrangeira. O primeiro fez a pergunta, o outro respondeu. Então é com Paulo Leminski que eu passo a palavra agora para o Tarso Amaral. Obrigada. Obrigado, Diz. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui, uma grande alegria estar dividindo essa mesa, essa fala aqui com essa turma especial aqui, Diz e todo mundo. Como a Diz falou, eu, ela e o Luiz, nós participamos desses dois coletivos que vamos abordar aqui hoje, né? O Finnegans e o Dublinense.
E eu vou falar um pouco assim sobre algumas peculiaridades dos processos de tradução em um e no outro, coletivo, né? Quando a gente trabalha com o Finnegan's Wake, do Joyce, que é um texto completamente experimental, né? A própria obra, ela possibilita muitas leituras, né? Muitas interpretações, até porque quase que por palavra o Joyce trabalha com aquelas palavras valise, né? Que são palavras que combinam duas ou mais no mesmo termo. Essas próprias palavras valise, elas possibilitam diversas leituras e, consequentemente, diversas traduções, né? Porque você imagina uma palavra valise que combina com outra, você tem frases e parágrafos e páginas e capítulos e um romance inteiro escrito assim. Então, a gente tem uma liberdade de leitura e de tradução no Finnegan's Wake que dificilmente você vai ter numa outra obra, né? A obra, ela meio que força o tradutor a fazer uma tradução criativa, né? Poética, porque ela exige do leitor, e consequentemente do tradutor, uma leitura também poética, né? E muito aberta, no sentido de possibilidades de significado para cada termo que tem ali. Já o dublinense, em certa medida, a gente pode pensar numa espécie de contrário, né? No seguinte sentido. No dublinense, o Joyce trabalha com a palavra precisa, com a palavra exata, né? Eu costumo dizer que o Joyce trabalha ali uma coisa muito minuciosa, muito artesanal da palavra. E isso, para quem está traduzindo, isso te força também a buscar termos precisos, termos exatos, né? Para tentar produzir uma espécie de texto equivalente, né? Sendo que, para quem já leu o dublinense, ou quem vai ler, essa precisão toda, ela desemboca numa imprecisão, numa falta de sentido fechado, né? Em todos os contos. Você vê que fica muita coisa em aberto. Ou seja, é uma busca pela precisão vocabular que vai indicar uma imprecisão de sentido. De toda forma, eu vejo que em ambos os casos a gente tem uma origem em algo que eu vejo que está presente na obra do Joyce como um todo, né? Que é um anti-essencialismo, assim, que eu vejo, eu gosto dessa expressão, é um anti-essencialismo feroz do Joyce, né? No sentido de ir contra toda e qualquer ideia em geral, no sentido de dar a essas ideias um sentido fechado, definitivo e não passível de questionamento, né? Tudo está aberto, tudo pode ser questionável e deve ser questionado. E sendo que no dublinense isso é a presença de uma maneira e no Finnegan's Wake de outra. Eu acho sempre isso muito saudável da parte do Joyce e acho que nessa época que a gente está vivendo é muito importante, né? Porque a gente vê certas palavras, né, sendo usadas aí de forma bem perigosa hoje em dia, né? Pátria, patriota, nação, né? E eu acho que o Joyce é sempre salutar, nesse sentido de fazer a gente sempre questionar toda e qualquer palavra, toda e qualquer ideia. E na tradução não foi diferente, tanto no dublinense quanto no Finnegan's Wake, apesar de processos muito distintos. Tá? Vou passar a palavra ao meu camarada Luiz, que também participou dos dois projetos, e ele vai falar um pouco sobre o processo do coletivo. Né? Obrigado, Tasso. Boa tarde a todos. Bom, fazer parte de dois coletivos, né? No caso, o coletivo Finnegan's e o Dublinenses, foi meio que mergulhar na multiplicidade, né? Como a Alice estava falando, como o Tasso também abordou, né? Pois são projetos produtores de obras plurais, muito distintas, né? Em extensão, forma, conteúdo, como o Tasso acabou de falar. E que são diferentes também em outros aspectos, mas que elas se interrelacionam, né? Na obra do Joyce como um todo, assim, né? Meio que compondo uma grande sinfonia musico-escritural, né? Entendendo a obra do Joyce como escritura, mas como música também, né? Então, por exemplo, o Dublinense, ele foi aludido, todos os contos do Dublinense foram aludidos no Finnegan's Wake, né? Então as obras, elas se interrelacionam, né? Temática,
conteudisticamente, estruturalmente, então tem essa conexão. Bom, então nos coletivos, né, essa pluralidade, né, que já é inerente às obras, né, ela ganhou novos matizes, né? Por quê? Porque as traduções do Wake e do Dublinenses foram feitas por pessoas diferentes, né? Por exemplo, a Luísa, eu acho que a gente adotou uma pegada um pouco wakeana na tradução do Dublinense. Então, tem pontos de vista bem diferentes no Dublinenses também, né? Pelo menos tradutórios, né? Então, consequentemente, né, de uma multiplicidade de pontos de vista tradutórios, né? Bom, então assim, né, eu vejo os dois coletivos como uma espécie de corpo sem órgãos, né? Da concepção deleuziana do termo, né? Um corpo que questiona uma identidade fixa, que abraça a pluralidade, que busca a liberdade de estruturas pré-definidas, né? A gente não teve um coordenador que colocou a gente numa coleira e foi puxando, não, a gente teve liberdade para defender nossas ideias tradutórias e para trabalhar em cima delas, né? Então, né, para mim, tanto o coletivo Finnegan quanto o coletivo Dublinenses foram campos de experimentação, onde eu e os outros tradutores aqui, né, procuramos conectar as obras de Joyce com a cultura e a língua brasileira, né, por meio da língua de cada tradutor, dando uma lacaneada aí um pouquinho, né. O que seria essa língua de cada tradutor? É aquela língua com uma experiência singular do sujeito, né, que traduz, né, criando e sugerindo novas possibilidades de existência do Wake e também do Dublinenses, e também novas possibilidades de fruição para os leitores, né? Então, as nossas leituras, a nossa leitura plural, ela também possibilita novas leituras para os leitores que vão fruir também, né? Então, a gente procura abrir esse campo de experimentação também na fruição das obras, né? São retraduções, já tem tradução integral do Wake, já tem tradução integral do Dublinenses, mas são retranscriações, porque a gente procurou também criar, né, trazer também um novo, né. Tá? Então, é isso, né? Então, meio que participar de dois coletivos, nesse caso aqui foi meio que, como eu disse no começo, mergulhar na multiplicidade, na pluralidade de possibilidades, né. Tá? Obrigado, vou passar para a Luísa. Obrigada. Boa tarde, obrigada por estarem aqui. É um prazer estar aqui como membro do coletivo Dublinense, concebido pela Dirce, no meio de gente incrível aqui de ponta a ponta. Eu vou falar então um pouco mais sobre os Dublinenses, né, que é o coletivo do qual eu participei. E é um livro, é bom lembrar também que quase não saiu, né? Joyce teve muita dificuldade em publicar. Ele começa a escrever em 1904 e só sai em 1914. Ele termina em 1907. Ele demora muito, são muitas recusas, muitos obstáculos editoriais, enfim. Então, se não tivesse saído, nenhum de nós estaria aqui agora, né? Embora tenha demorado a sair, talvez quase não tenha saído, felizmente fizemos essa tradução, e uma das ideias mais levantadas nessas décadas todas de crítica joyciana sobre Dublinenses é a ideia de paralisia, né? Uma palavra muito relacionada a esses contos, que é a única coletânea de contos do Joyce, né? E essa paralisia que também foi revisitada pela crítica de várias maneiras, sobre diversos ângulos, inclusive pensando paralisia literal e metafórica, né, das personagens, e em conjunção com os movimentos das personagens. Em muitos contos eles estão prestes a sair para fazer alguma coisa, ou prestes a se movimentar, ou pensando em se movimentar. E em alguns casos a gente nem chega a saber se o movimento se concretiza, o conto termina antes, né? Então todo esse jogo de movimentação e paralisia literal e metafórica está nesses contos todos, né? E uma das razões para o Dublinenses quase não ter saído, de o Joyce ter recebido muitas recusas, desse livro ter custado quase uma década do autor, como ele mesmo dizia, é porque toca feridas sociais, históricas, né? E também, junto com isso, as convicções estéticas e éticas, literárias e políticas do Joyce, né, que também não queria fazer concessões que muitas vezes demandavam dele. E essa ideia de paralisia que está nesses contos todos de diversas formas traz, eu acho que algo que é presente em qualquer momento histórico, né? Qualquer momento histórico a gente tem como humanidade essa tensão entre vontades, desejos e o que a possibilidade concreta das coisas nos possibilita, né? Essa tensão, as limitações
né? E isso não aparece nos contos de uma maneira determinista, né? Como se o externo definisse o que vai acontecer com aquela personagem. Pelo contrário, são as tensões entre isso tudo, né? Que trazem esse tipo de nuance para os contos. Embora seja uma questão perene, né, para a humanidade, esse tipo de tensão, desejo, possibilidade concreta, que também está no ato tradutório, né, certamente, tensão entre o que se quer fazer, o que se pode fazer, enfim, tudo isso. Eu acho que essa obra dialoga especialmente também agora com essa questão de paralisia, se a gente pensar tempos de colapso climático, né, um genocídio acontecendo e preconceitos diversos ainda regem as nossas vidas, como todo mundo sabe, enfim, nada disso é novidade, né? E o fato de que tudo isso ainda perpassa as nossas vidas violentamente. E como isso está no contexto social, histórico, econômico daquela Irlanda do começo do século XX e como isso ainda rege as nossas vidas agora de outras formas, né? Eu acho que isso dialoga muito ainda conosco, de dublinenses para cá. E eu vou passar agora, então, a palavra a Jaqueline, que também fez parte desse coletivo conosco, para falar de outros aspectos de alguns contos dublinenses. Eu não sei se eu consigo. Será que puxar mais? Tá em cima da cadeira. Cadeira. Isso. Puxa. Pode puxar. Recuperando o fio da meada. Então, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pelas presenças, pelas organizações. Não vou me estender em função do tempo, vou tentar dizer várias coisas que eu espero que se conectem. A mim coube, nesse coletivo dublinense, uma tarefa muito grata e absolutamente inglória, que é a tradução do conto Depois da Corrida. Eu tenho certeza que ninguém vai me apontar na rua e dizer ela traduziu Depois da Corrida, que é um dos contos mais despretensiosos do livro inteiro. O próprio Joyce disse isso, e eu disse pior ainda, escrevendo para o irmão dele, disse, é um dos piores contos do livro. E houve um momento em que eu pensei, nossa, será que ele tem razão? E claro, depois de ter traduzido, eu acho que não, né? Ele tinha razão daquele jeito dele, que o Joyce meio que sempre tem razão das coisas que ele diz, mas eu acho que não. E aí, uma coisa que, eu vou falar uma coisa que eu não vou falar, na verdade, porque não vai dar tempo, mas esse processo de traduzir esse conto totalmente despretensioso, para mim, fez toda a diferença estar em um coletivo. Estar em um coletivo que estava constantemente discutindo essas coisas, estar num coletivo que há pouco tempo estava promovendo uma espécie de um clube de leitura, né, um grupo de estudos, que leu e discutiu todos os contos. Então ali surgiram muitas coisas que contribuíram de forma direta para a tradução. E bom, o conto é despretensioso, né, e essa é uma palavra que a gente dá para pensar em muitas coisas que o Joyce escreve, aquelas coisas que a gente lê e pensa, ok, e aí depois se abre um mundo a partir de uma pequena cena, às vezes a partir de uma única palavra e tal. E como o conto é muito despretensioso, ele não entrega assim, fácil, de graça, não entrega muito barato o que ele está construindo, o que ele está mostrando ali, né? Que é o quê? São muitas coisas, mas uma que eu vi, né, que eu conversei com os colegas e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma espécie de um mosaico geopolítico construído pelos diversos personagens, que são jovens homens, meninos, rapazes que estão envolvidos ali na corrida, né? O depois da corrida é literalmente o que acontece depois da corrida. E esses jovens são cada um de um lugar diferente, a maioria deles são europeus do continente, que estão na Irlanda em função da corrida que aconteceu aquele ano na Irlanda, e tem ali aquele protagonista, o irlandês, o Jimmy Doyle, o dublinense, né? O rapaz que no meio daqueles outros europeus do continente fica acuado, fica diminuído por um lado, engrandecido por outro lado,
muito, muito feliz, muito satisfeito de estar ali compartilhando aqueles momentos de atenção com os seus amigos europeus. Tem um americano também, tem um canadense e tal. E uma hipótese que eu fico viajando na minha cabeça é que talvez, por ser um dublinense que está no meio de pessoas de outras nacionalidades, ele acaba se destacando como um dos personagens mais profundamente dublinenses de todo o livro, porque ele está diretamente ali em contraste. E o que esse contraste vai nos mostrando é muito claramente, para quem tem olhos de ver, como eu digo, né? Como diz o Oswaldo Montenegro, para quem tem olhos de ver e alma pura, o que a gente vai percebendo ali é o poder brando daqueles outros países, não sei nem se tão brando assim, né? E como esse poder brando vai impactando a identidade daquele jovem, a autoimagem daquele jovem, parênteses, talvez daquela cidade também, pergunta, fecha parênteses. E nisso tudo, a gente vê uma grande imagem de colonialidade, muito forte, muito presente, que vai construindo todos os relacionamentos que vão se dando ali. E aí poderia terminar, né, com isso, porque a questão colonial naturalmente não é estranha para o Joyce, assim como não é estranha para nós, mas eu queria fazer uma ponte ainda, porque se constrói ali um mosaico geopolítico que nos dá uma imagem de colonialidade, e a pergunta talvez é, e daí? E daí que essa imagem nos serve de ponte para pensar os tentáculos ainda, né, para usar uma imagem bem dramática, dessa colonialidade hoje, do que a gente enxerga por aí, na esteira um pouco do que a Luísa falou também, de coisas que se desenrolam nos nossos olhos e de quanto a gente fica paralisado, do quanto a gente fica imóvel, por N motivos que não temos nem tempo de discutir, mas o quanto esse mundo que aparece ali ainda é familiar, ainda é reconhecível, o quanto a gente observa efeitos de colonialidade nas nossas vidas, nas nossas ações, e o quanto a gente fica, às vezes, paralisado, imóvel, frente a barbáries que acontecem no nosso mundo cotidianamente, e o quanto que, de fato, a gente consegue se movimentar. Lembrando que depois da corrida é talvez um dos contos mais movimentados do Joyce, porque ele é uma corrida, né? E tem um parágrafo que fala sobre isso. O grande deslocamento pelo espaço, como isso é empolgante e o quanto isso aparece e não aparece naquele protagonista dublinense acuado. Agradeço, passo para o Pedro, que tem um assunto também bem espioso. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos nesse bafo, né, nesse calor que está aqui dentro. É um prazer assim, inenarrável estar numa mesa com Tícia, Tasso, Luísa, Luiz, Jaque, Luci, Elisa. Assim, eu me sinto assim, muito honrado de estar aqui, com tanta gente que eu, né, já admirava antes, né, e ser convidado para esse coletivo e poder contribuir com a difusão da palavra de Joyce pelo Brasil em língua portuguesa. E eu queria falar não tanto da minha tradução, também seria uma coisa que tomaria muito tempo, né, mas eu queria falar sobre um tema que inquieta todos nós, ou pelo menos deveria inquietar a todos nós que trabalhamos com literatura, com tradução e com textos e com arte de modo geral, que é a questão da inteligência artificial. E nesses tempos de inteligência artificial, eu reconheço a tradução literária como um ato de resistência. Uma resistência a um mecanismo de supressão e redução da linguagem a um ato automatizado, certo? Uma mera decodificação de informações disponíveis no banco de dados. A literatura não é um banco de dados. A literatura é criação. E traduzir literatura, sobretudo Joyce, é lidar com infinitas possibilidades de criação, como já salientou o Luiz Henrique na sua fala.
Nós não somos robôs que obedecem a prompts, a comandos. Não somos comandados por terceiros. Somos humanos, de carne e osso, com dúvidas, paixões, angústias, passado, presente e futuro, traumas, desejos e segredos. Somos conscientes da nossa própria existência. E isso já nos torna distintos de qualquer espécie de robô treinado para seguir determinados comandos, não importando sua capacidade de articulação de dados e informações. A tradução literária, ao contrário do raciocínio, né, do mercado, da visão do mercado, não visa exclusivamente aquilo que podemos denominar como produto. A tradução literária ela não visa exclusivamente, né, é claro que o produto, né, digamos, produto no sentido, a conclusão, né, do trabalho, a tradução pronta, é claro que aquilo é o objetivo, mas não é exclusivamente aquilo. A tradução literária é, sobretudo, o processo. É o antes, o durante, o depois e um pouco mais do que isso. É um processo movido pelas razões do tradutor de verter aquele texto, pela relação de tensão e colaboração entre o tradutor e o autor, tradutoras, autoras, por aí vai, pelo pensamento ideológico do tradutor, pelas coerções externas que atuam sobre o ato tradutório. São as palavras que surgem, ressurgem e desaparecem ao longo da travessia. São as perdas e os ganhos no percurso labiríntico da tradução. A máquina, essa máquina que nos assombra, ela é capaz de fazer muita coisa, de fato, mas não alcança a complexidade do fazer humano. Além disso, traduzir coletivamente, que é o que nós estamos fazendo, é resistir ao individualismo que impera nos tempos atuais. É compreender que não somos ilhas isoladas uma das outras num vasto oceano. Mesmo operada por muitas mãos, a máquina é uma. A máquina não compreende o coletivo. O coletivo, o nosso coletivo, é demasiadamente humano e a tradução é demasiadamente humana. Agora eu vou passar a palavra para a Elisa, que vai tratar de outro assunto complexo. Boa tarde a todos. Reiterando um pouco, né, do que foi falado aqui, eu acho que, além de ser resistência, né, a gente pensa em um texto do início do século XX, né, de um autor considerado, de certa forma, ou de todas as formas, complexo, e que trata de assuntos que a gente poderia estar conversando, que com certeza estamos conversando hoje. Eu acho que deu para perceber, aliás, eu acho que a tônica, né, dessas nossas falas tem a ver com isso, com questões que nos inquietam. E, ao contrário, né, da Jaque, o conto que me coube traduzir, que é o Evelyn, né, é um dos mais lidos e acho que mais amados, né? Eu e vocês que tivemos esse privilégio, embora todos sejam, né, muito bons de se ler, mas esses seduzem, né, mais talvez. E eu escrevi uma coisinha, eu vou falar para não perder muito tempo, né? Então, participar desse coletivo do Blinense e traduzir Evelyn, conto que já li e reli diversas vezes, pelo menos nas últimas 2 décadas, né, dando aula, me levou a novas reflexões e percepções que só uma leitura tão íntima como a tradução pôde me oferecer. No mundo apressado, com tantas tarefas, a tradução nos ensina a parar, a escutar com atenção e delicadeza para sermos mediadores das palavras de outro. Traduzir Evelyn foi como me sentar ao lado de uma jovem dublinense do início do século XX para escutá-la, como faz o narrador joyciano. O uso do discurso indireto livre, por exemplo, aproxima o leitor do fluxo de consciência dessa personagem. Entramos no universo psíquico de Evelyn, na subjetividade dessa moça, tão humana, tão cercada de medos, dúvidas, desejos e anseios como todos nós. Joyce escreveu o conto em 1904, numa Irlanda ainda profundamente marcada pelo catolicismo, pelo nacionalismo e por uma sociedade que exigia da mulher o papel de esposa e mãe abnegada, sacrificando-se para manter o lar unido, promessa que Evelyn fez à sua mãe no leito de morte. Evelyn está diante de uma escolha: partir com o namorado para Buenos Aires ou ficar para cuidar da casa, dos irmãos, cumprir a promessa feita à mãe. A narrativa se revela aos poucos, trazendo uma reflexão sobre o peso das expectativas,
colocadas sobre o corpo e o destino de uma mulher. Evelyn não deixa a Irlanda. E essa recusa, que parece à primeira vista uma fraqueza que a paralisa, pode ser, na verdade, um gesto de lucidez. Talvez ela pressinta que, do outro lado do oceano, as violências que a cercam podem se repetir ou até mesmo tornarem-se piores. Joyce não tenta explicar Evelyn. Não a constrói como um estereótipo de uma jovem da época. Não escreve como se soubesse, o que é importante. Ele cria a personagem como se a escutasse e acolhesse as suas dúvidas. Não oferece respostas fáceis, não idealiza, não dá lição de moral. No entanto, é nesse escutar de Evelyn, sem julgá-la, que ele cria uma personagem feminina marcada por ambivalência, por complexidade. Ele respeita as suas incertezas, a sua indecisão, os seus silêncios. Joyce, então, antecipa uma forma de escrever o feminino que recusa o essencialismo. Mais de um século depois, na literatura contemporânea escrita por mulheres, quando lemos escritoras, também irlandesas ou não irlandesas, aqui eu trago como exemplo Edith O'Brien, Anne Wright, Emma Donoghue, Claire Keegan e também Chimamanda Adichie, Annie Ernaux, por exemplo, percebemos que ainda falamos de maternidade, falamos de escolhas, falamos de culpa e falamos de silêncios. Os nomes mudam, mas os impasses continuam. Obrigada. Eu passo aqui a palavra para a Lucy. Obrigada aí pelas presenças, é um prazer. E para mim é uma honra enorme, porque até estrategicamente estou aqui, a minha geografia, eu estou olhando para esses meus colegas tão benevolentes, porque eles correspondem a um outro momento que eu não, assim, por pura benevolência que me convidaram, eu fico honrada de poder participar. Eu sou a observadora aqui de vocês, sou a mais indisciplinada do coletivo, de longe, não consigo participar das reuniões nem nada, e mesmo assim, não só me acolheram, mas também me passaram uma reflexão que foi muito intrigante para falar de um tema. E talvez o tema, que eu estou na frente dos especialistas, mas eu acho que o tema que vocês escolheram, de fato, que é o tema da morte, o que é morte em Joyce, e é um tema que se inicia no Dublinenses, mas que perpassa toda a obra do Joyce, e ele vai fazê-lo de uma maneira, essa exploração é feita de uma maneira muito diferente da nossa expectativa, porque nós pensamos nessa tematização da morte enquanto a finalização de uma vida, de uma maneira dramática, ou enfim, em Joyce, a grande novidade é a denúncia da morte que nós vivemos em vida. Então, quando a Luísa mencionou a paralisia, é exatamente isso. Que mecanismo é esse que nos deixa enseguecidos para toda a potência da vida? E o Joyce, ele opera sutilmente esse exercício de nos vemos, e eu acho que para nós tradutores é um exercício perpétuo de testarmos e treinarmos a nossa elasticidade em relação à nossa subjetividade. Nesse sentido, o papel do tradutor, a função do tradutor é justamente se desvestir, Nós morremos um pouquinho numa tradução, mas ao mesmo tempo fazemos nascer uma outra, Nós criamos igualmente. E aqui no coletivo, mais do que nunca, Quando a Dirce coloca esses pássaros voando, nós também abrimos mão, Existe um tipo de morte, de aceitação muito, muito frutífera, Dessa nossa subjetividade em nome de uma posição perante a tradução um pouco diferente. Então, para quem conhece ou para quem não conhece o Joyce, eu vou convidá-los, até assim eu consegui um bloquinho que me foi emprestado. Fazendo uso desse bloquinho, eu vou, diferentemente do que eu costumo fazer, eu vou ler, porque eu pensei essas múltiplas faces da morte em Dublinenses. E convido todos vocês justamente a isso, pensarmos a morte, todo mundo tem essa reverberação de um tema tão difícil, talvez o mais difícil da nossa existência, Então, pensarmos essa morte, como ela é em Joyce, como ela é nos Dublinenses, como ela é na obra toda, mas como ela é potente e nos aproxima não só de Joyce, mas da nossa reverência pela palavra escrita.
Não a morte gloriosa e trágica dos clássicos, e sim a morte insinuada, sutil e insidiosa. A morte que não é um evento único e cataclísmico, e sim um estado de espírito, uma constatação do aprisionamento numa vida fosca, na prisão da rotina, a morte como incapacidade de agir. A morte, nos contos de Dublinenses, é um convite para olharmos para a nossa existência sabotada e opaca. É a metáfora para a morte, e a metáfora para a morte é justamente o que a Luísa disse, a paralisia. Nos contos, nós não temos a morte estrondosa, nem a morte espetacular. É a morte numa Dublin estagnada. Morte que é um fio quase invisível bordando o tecido do dia a dia. Um pó crônico sobre os móveis. Ação discreta, sem cortejo fúnebre. Morte ausência. Ausência de vida nos seres que arrastam-se pelos dias. Mortos e vivos, presentes. Ar e paralisia. Paralisia da vontade, do desejo, da capacidade de sentir o pulso vibrante da existência. Não é a morte que chega, mas aquela morte que já estava lá, espreitando o tempo todo. Morte das possibilidades do futuro, o ser sendo efetivamente o não ser. Escolha pela estagnação. Que é isso? Escolha pela estagnação. A fragilidade da vida na ausência de começos, a renúncia, a aceitação silenciosa de uma existência que termina mesmo antes de começar. Obrigada aí a todos, o pessoal do coletivo todo, né? Tem uma frase do Martin Heidegger que eu gosto muito, que é Alles ist Weg. Tudo é caminho. E o Pedro falou da inteligência artificial, né? E eu acho que tudo é caminho. O coletivo tem essa ideia de que a gente não vai direto para o produto, mas como vocês perceberam na fala do pessoal, a gente vai discutir, a gente vai debater, a gente vai conversar antes de chegar, antes de decidir bater o martelo e falar, minha tradução agora está pronta. Então, eu acho que o importante do coletivo é esse diálogo, é o que está por trás. É claro que a gente quer ver o produto, a gente quer ver o livro, esperem aí, semestre que vem. Mas essa conversa toda é extremamente importante. Eu acho que está na hora de a gente sentar e conversar. A inteligência artificial não é um produto, acabou, eu faço pergunta e está pronto. E eu me perdi, que eu queria falar uma coisa ainda para vocês, mas eu falo... outra coisa, eu acho que toda tradução, de certa forma, é claro que a nossa é coletiva, porque a gente senta, a gente conversa, a gente discute, às vezes no coletivo todos, às vezes de dois em dois, incomodando um só colega, batendo papo, discutindo. E aí, uma palavrinha, a gente fala do mundo, né? Mas, de certa forma, principalmente, acho que nas grandes editoras, as traduções são coletivas, porque elas passam por N revisores, N pessoas que vão fazer o cotejo dos textos. Eles passam também, a tradução passa também por uma escolha editorial do que pode ser traduzido, que não pode, a palavra, ou tradutores chegam e dizem assim, eu vou traduzir tal palavra. Não, essa palavra não, porque aí o livro a gente não quer, porque vai caracterizar o livro de determinada maneira que a gente não quer isso. Então, de certa forma, toda a tradução é coletiva. Quando a gente fala de um mundo editorial por trás, eles estão traduzindo também. Só que aqui a gente traz isso daqui para frente. E a gente traz essa discussão para frente. E a gente pede que todo mundo se apresente como tradutores também dessa obra. Em tempo de individualismos, né, isso é extremamente importante. Eu não ia falar isso, mas agora eu vou para o que eu tinha que falar. Tá? Como é que se diz? A gente ensaiou tudo e já saí, né? Eu estou demitida. Agora estou demitida. Tá, então,
O que eu vim falar aqui para vocês, para a gente encerrar, a gente queria ler, cada um de nós, tem pessoal que não está aqui do coletivo, não pôde vir, tá? Mas cada um de nós quer ler um pequeno fragmento dos seus contos, dos contos que traduziu. E eu queria fazer um convite para vocês, meio performático, de vocês ouvirem esses fragmentos de olhos fechados. E por que de olhos fechados? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente imagina. Não o mundo que está na frente, esses banners, a gente, mas a gente fecha e está fora. E quando a gente fecha o olho, tem um poema que eu vou ler para vocês, que aí eu não vou explicar o poema, que é o poema da Cecília Vicunha. Eu vou ler só um fragmento dela, vou tirar os óculos, que eu não sei onde gravar. O poema da Cecília Vicunha, para explicar essa ideia de vocês fecharem os olhos, se vocês quiserem, mas queiram. Que se chama assim, A Respiração do Livro. Tá? É um poema dela que fala o seguinte: na escuridão do livro brilha o ouro. Não uma luz de fogo, mas uma iluminação interior. A Cecília Vicunha é uma poeta e ativista chilena. Quando a visão está perdida, começa uma dança no escuro. Escrever a escuridão e ler também a escuridão. O corpo da experiência. Aí ela cita: o que está escondido nos completa, diz Djalma Lima. Então eu queria fazer esse convite da gente não ver o que está na nossa frente, não ver o que é o real, mas imaginar esse fragmento. Então a gente vai começar a ler. Se puderem fechar os olhos, nós agradecemos. Se não puderem fechar os olhos, nós agradecemos também, mas vamos ficar bem bravos. Mentira. Vou passar. Aí eu começo. Não, eu sou As irmãs. A cada noite, enquanto eu olhava fixo para a janela lá em cima, murmurava para mim mesmo a palavra paralisia. Ela sempre soou estranha aos meus ouvidos, como a palavra gnomo em Euclides e a palavra simonia no catecismo. Mas agora ela me soava parecida com o nome de alguma criatura nefasta e pecaminosa. Atenção. Polly sabia que era vigiada, mas o silêncio persistente da mãe não podia ser mal interpretado. Não havia nenhuma cumplicidade, nenhum consenso franco entre mãe e filha. Evelyn. Uma badalada de sino ressoou em seu coração. Ela sentiu Frank agarrar-lhe a mão. Venha! Todos os mares do mundo espinoteavam em seu coração. Ele a estava atraindo para dentro deles. Ele a afogaria. Ela segurou forte, com ambas as mãos, o gradil de ferro. Venha! Não, 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 era impossível. Suas mãos agarravam o ferro em frenesi. Em meio aos mares, ela soltou um grito de angústia. Um caso trágico. Ele corroeu a integridade de sua vida. Sentia que havia sido alijado da grande festa da vida. Uma ser humana parecia tê-lo amado e ele tirou sua vida e felicidade. Condenou-a à ignomínia, a uma morte por vergonha. Sabia que as criaturas prostradas ao muro sabiam da sua presença e gostariam que ele fosse embora. Ninguém o desejava. Foi alijado da grande festa da vida. Dia de era na sala do comitê. Mas aqui, John, disse o Sr. O'Connor, para que recebeu o rei da Inglaterra? Não foi o Parnell que... O Parnell, disse o Sr. Hampshire, está morto. Depois da corrida. Naquela noite, a cidade vestiu a máscara de uma capital. Beberam. Era uma noite boêmia. Brindaram à Irlanda, à Inglaterra, à França e aos Estados Unidos da América. Ele sabia que se arrependeria pela manhã. Pousou os cotovelos na mesa e repousou a cabeça entre as mãos, contando as batidas em suas têmporas. A porta da cabine se abriu e ele viu o húngaro por uma aresta de luz cinzenta. E rompe o dia, senhores. Esse é um conto chamado Uma Nuvoleta. Havia tantos humores e impressões que ele queria expressar em verso.
Ele o sentia dentro dele. Tentou avaliar a sua alma para ver se era poeta. A melancolia era a nota dominante de seu temperamento, ele pensou, mas uma melancolia modulada por recorrências de fé e resignação e alegrias singelas. Se ele pudesse expressar isso em um livro de poemas, talvez as pessoas ouvissem. De graça. 2 senhores que estavam no banheiro naquele momento tentaram levantá-lo, mas ele estava um tanto irrecuperável. Jazia encaramujado ao pé da escada de que havia caído. Conseguiram virar o corpo. Seu chapéu havia rolado metros ao longe e suas roupas estavam impregnadas com a craca e o limo do chão em que havia estatelado de cara. Seus olhos estavam fechados e ele respirava com um vinho negro. Um filete de sangue escorria do canto de sua boca. Dueto de chavequeiros. Estava cansado de andar sem eira nem beira, e não ter nem o pão que o diabo amassou para comer, e estar sempre pulando de galho em galho e fazendo tramóias para viver. Já ia completar 31 em novembro. A experiência nutriu seu coração de amargor contra o mundo. Contrapontos. Estava humilhado e infeliz. Nem se sentia bêbado. E havia só 2 pence no bolso. Ele amaldiçoava tudo. Tinha se estrepado no escritório, penhorado seu relógio, gastado todo o dinheiro. E nem sequer tinha ficado bêbado. Seu coração se encheu de fúria e, mais uma vez, ele sentiu seu corpo abrutalhado se contorcendo pelo bar, doce bar. Um encontro. Um espírito de insubordinação se difundia entre nós, e sob sua influência, diferenças de culturas e temperamentos eram postas de lado. Após um silêncio de poucos minutos, Marrone berrou: "Nossa, olha o que ele está fazendo!" Arábias. As sílabas da palavra Arábias me eram evocadas através do silêncio em que minha alma se deleitava e lançava um feitiço oriental sobre mim. Encarando a escuridão acima, me vi como uma criatura movida e ridicularizada pela vaidade, e meus olhos queimavam de angústia e raiva. Barro. Ela moveu a mão para cá e para lá no ar e pousou sobre um dos pires. Ela sentiu uma substância úmida e macia com os dedos e ficou surpresa por ninguém dizer nada ou tirar sua venda. Houve uma pausa de alguns segundos. E então, um grande tumulto. Quero agradecer a presença mais uma vez de todas, agradecer o espaço da Casa Caso, Juliet, o pessoal todo que ajudou, tá certo? E a presença desse coletivo maravilhoso. Obrigada. Obrigado, pessoal. É bom dar rosto aos nomes, né, que estão por trás da existência dos livros.